Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar promovido pela Soft Expert. O evento de hoje fala sobre o lançamento de produtos vencedores por meio do processo de gestão da inovação. A apresentação será realizada por Ângelo Rec Neto, sócio e diretor de inovação da Foresee Innovation. Desejo a todos uma ótima apresentação. Olá pessoal, tudo bom? Sou Ângelo Rec Neto e vou falar com vocês sobre a gestão de inovação, a importância desse tema dentro das nossas empresas de hoje em diante, né? É um tema que impele todas as empresas a se motivar, a melhorar e cada vez mais gerar inovações, que são importantíssimas para a manutenção do seu mercado e também crescimento, né? Então vamos lá, vamos à nossa apresentação. Então, começando na nossa apresentação, nós sempre gostamos de falar que a inovação ela tem que estar integrada para quê? Para lançar produtos vencedores. Esse é o nosso principal motivador. Não adianta eu inovar e se eu não conseguir, de alguma maneira, receber, né, um ganho com relação à inovação. Esse ganho, obviamente, pode ser financeiro ou muitas vezes também pode ser um posicionamento no mercado. Eu conseguir lançar um produto que me posicione melhor, mesmo eu não ganhando tanto dinheiro, pode trazer futuramente um lucro maior e um caminho melhor para a empresa. Então, tudo isso é inovação. Ela tem que trazer sempre um benefício para a empresa, seja financeiro ou seja, por exemplo, de posicionamento no mercado, de reconhecimento do mercado dos clientes, né? Fora isso, se eu inventei alguma coisa e essa coisa não me trouxe esse benefício, a gente não chama de inovação, isso seria uma invenção. Então, a inovação ela tem que ser integrada. Como integrada? Ela tem que ser integrada ao resto dos processos da empresa, porque não adianta eu começar tendo uma ideia maravilhosa e não conseguir implementar isso no nosso mercado, né, no mercado de cada um. Então, essa é a tônica da nossa conversa de hoje aqui, e a gente vai entrar nos detalhes aqui nesses próximos minutos aí, compartilhando com vocês, né, o nosso conhecimento e a nossa prática dentro do que nós já fizemos há mais de 20 anos no mercado. Então, aqui, um breve resumo sobre eu, né, Ângelo Lecknott. Estou como CEO da Foresee Innovation Consulting, tenho mais de 25 anos de experiências, né, nessa área de P&D e inovação e tenho atuado muito fortemente nos mercados de toda a América do Sul e Estados Unidos, né, com a parte de gestão de inovação, modelos de negócio e sempre voltado para o desenvolvimento dos nossos produtos e serviços, né? E sempre a gente tem que sempre olhar nesses novos empreendimentos, produtos e serviços, sempre no que o nosso cliente está necessitando, né? Esse é o que eu quero compartilhar com vocês aí nesses próximos minutos, que a gente pode mostrar a maneira que nós temos feito e dado certo em muitas empresas. A inovação integrada, como como eu já comentei, ela é integrada a todos os processos da empresa mas não só isso, ela é integrada também à cultura, governança e à estratégia da empresa. Então, as pessoas elas sempre estão no centro desse processo, né? Deixa eu pegar o apontador aqui. Então, as pessoas sempre elas estão no centro de todos os processos da empresa, né? Todos os processos acontecem com as pessoas. Então, a partir do momento que eu tenho a estratégia da empresa, e essa estratégia ela deve ser divulgada e conhecida por as pessoas, né? Então, a estratégia ela não pode ficar somente no board, somente na diretoria, nos gerentes, né? Ela tem que permear as pessoas que operam a empresa, que fazem a execução da empresa. Então, essa é um ponto que a gente percebe que em muitas empresas existe a estratégia, mas ela não é divulgada. Então, as pessoas às vezes tomam ações e tomam
frentes que não estão de acordo com a estratégia. Então, é um desperdício desse potencial que as pessoas têm e do tempo delas. Ao mesmo tempo que temos essa estratégia, eu tenho que ter uma cultura que esteja voltada para que as pessoas promovam a inovação. Essa cultura, toda empresa tem essa cultura, né? Seja ela né, mais ou menos inovadora, todas as empresas têm a cultura. E esse é o grande desafio, muitas vezes, de você conseguir transformar uma empresa, não é na estratégia e não é na governança, e sim na cultura. Então, como eu promovo que as pessoas dentro da empresa, com os seus potenciais, com as suas visões, com os seus conhecimentos, tragam mais inovação, tragam mais novidades para que a gente possa melhorar os nossos produtos, os nossos serviços e os nossos processos, né, de forma a atender melhor o nosso cliente. Então, essa é também uma parte muito importante e mais, às vezes, mais difícil na questão da inovação, né, da inovação integrada. E temos também o pilar da governança. Então, não adianta somente eu ter uma estratégia, eu ter uma cultura também propícia, né, à inovação, e se eu não tiver governança. Então, a governança é o que vai facilitar, digamos assim, a inovação. A velocidade da inovação é dada pela governança. Se eu tenho uma empresa com uma governança totalmente hierarquizada, com certeza a minha forma de inovar, né, a minha estratégia pode ser boa, a minha cultura pode ser boa, mas a minha forma de inovar, a minha velocidade de inovação, ela vai ser mais lenta. O que muitas vezes não é problema, dependendo do mercado onde você está. Né? O mercado automotivo, por exemplo, as inovações, né, os lançamentos dos automóveis, por exemplo, ocorrem em média, a cada 5 anos. E, então, é um mercado que tem uma velocidade, né, já, como a gente falou, de 5 anos. Se eu entro no mercado, por exemplo, de celular, a cada ano eu lanço um modelo novo. Então, percebo que existe uma diferença na velocidade desses mercados. Então, a governança ela deve atender também essa velocidade do mercado. É claro que se eu tenho uma empresa com mais agilidade, com mais velocidade, obviamente que eu sempre saio na frente. E sair na frente, em inovação, também é um ponto da tua estratégia. Eu quero ser sempre o primeiro, quero ser reconhecido como uma empresa inovadora, quero ser reconhecido como a empresa que sempre está lançando produtos e serviços diferenciados, ou não, ou quero ser um seguidor, quero ser o segundo ou o terceiro, mas eu quero ser muito bom naquilo que eu faço. Então percebam que tudo isso, né, novamente, como falei, a governança, ela precisa de um pilar, precisa do pilar da estratégia, para que a gente consiga realmente fazer com que a empresa ande sempre na mesma velocidade, sempre com os mesmos objetivos. Então, esse círculo externo aqui são os pilares, né, governança, estratégia e cultura, que fazem com que as pessoas dentro da empresa, né, e, obviamente, os processos que essas pessoas executam, consigam ser executados de forma ao atendimento dos objetivos da empresa. Então, essa é, digamos, o princípio básico do que a gente vai falar aqui, dos processos que nós falaremos aqui, né? Conseguindo, né? Isso, claro, falar é fácil, né? Dizer é fácil, só que a complexidade, muitas vezes, da transformação de uma empresa, ela se encontra aqui, né? Como eu construo a estratégia, divulgo para que as pessoas tenham um entendimento e consigam aportar seus esforços, né? Não só no seu dia a dia, mas também o potencial inovador de cada um, né? Para isso, eu preciso de uma cultura que permita que essas pessoas tenham esse acesso, essa possibilidade, né?
e dentro disso eu tenho uma governança que pode facilitar todo esse processo. Então esse é o grande ponto que nós iniciamos a nossa conversa aqui. Com isso, a gente já pode ir por um segundo ponto, né? Falado isso, né? Que é a importância de uma metodologia de inovação. Por quê? Que está dentro do pilar da governança. Então, metodologia de inovação, ela nos permite ter um trilho, ou seja, guiar a inovação na empresa. Muitas vezes as pessoas pensam que a inovação é aquela coisa do inventor, do cara que vai ter a epifania, vai criar e vai sair do nada e vai gerar uma ideia fantástica. Mas, claro que isso acontece, lógico, mas isso é um percentual muito pequeno. E a gente percebe que a maioria das inovações não acontecem assim. A maioria das inovações acontecem pelas pessoas usando um processo estruturado, né? Pessoas comuns, digamos assim, dentro do seu dia a dia, dentro do seu trabalho, dentro do seu contato com o cliente, que percebem a oportunidade de melhorar um produto ou serviço ao atendimento ao cliente, ou percebem uma necessidade que não é verbalizada pelo cliente e transformam isso num produto ou serviço. Então, como isso acontece dentro das empresas? Existem empresas, digamos que têm a hierarquia menor, empresas médias ou pequenas, que muitas vezes a pessoa fala direto com o dono, com o gestor, e esse gestor ou o dono levam essa ideia adiante. Mas, ao mesmo tempo, existem nessas empresas algum filtro antecipado. O que eu quero dizer com filtro antecipado? Se eu levo uma ideia para o meu gestor, para o meu coordenador, para o meu gerente, e ele não acredita na ideia, ele, obviamente, ele não vai levar essa ideia adiante. E essa pode ser uma ideia boa, porque eu não acreditar na ideia não significa que a ideia seja ruim. Meu exemplo, passando para vocês aqui, é como a gente tem muitas empresas e também chega a gente muitos inventores. Já teve ideias de inventores que eles apresentaram aqui que eu não acreditei. Só, obviamente, que eu não vou falar isso para ele, né? Porque eu sou uma pessoa nessa visão, não sou eu não faço, digamos, eu não sou o representativo do mercado dessa ideia que esse inventor propôs. E no decorrer do trabalho que nós realizamos com ele, a ideia se demonstrou uma ideia fantástica, todo mundo adorou a ideia, é uma ideia de sucesso no mercado. Então, esse filtro antecipado pode ser um problema. E, então a metodologia de inovação, ela garante que nós faremos uma forma de avaliação das ideias contínua e, e sempre da mesma forma, evitando que se tenha alguém só decidindo por essa ideia, né? Então, porque quando eu tenho alguém, é só na cabeça dele. Quando eu tenho, por exemplo, um comitê de inovação decidindo as ideias, se as ideias são boas ou ruins, isso passa a gerar uma discussão, a gerar indagações e as pessoas chegam em conjunto numa situação, numa decisão melhor e mais, digamos, discutida e mais, né, mais verificada, não somente a opinião de uma pessoa. Então, a metodologia de inovação ela pode ser feita de várias formas, né? Mas o que a gente acredita é que a mistura de vários métodos e várias fontes, ela é rica, né? Por quê? Não adianta somente a gente pensar em metodologia ágil. Metodologia ágil é muito bom, mas a metodologia ágil não significa que a empresa vai ter agilidade, né? Não é isso. As pessoas às vezes confundem isso. Metodologia ágil facilita que as pessoas tenham, que as empresas vejam os processos e se planejem de forma mais rápida. Mas se na execução eu não tiver agilidade, se na execução a minha empresa for uma empresa burocrática, não é certeza que aquela metodologia ágil empregada vai tornar a empresa ágil. Então, a metodologia ágil ela tem que ser usada junto com a metodologia do stage gate, que é o dos portões, né? E aí
Essa combinação traz a melhor ferramenta para o ponto necessário, para a etapa necessária dentro do meu processo. Então não adianta eu querer apertar um parafuso usando um martelo, né? É basicamente isso, tem que usar a ferramenta certa no momento certo. Então com isso, nós percebemos que tem, por exemplo, o PMBOK, né, do PMI, e existe, né, que é uma metodologia já mais bem consagrada e mais estilo, né, mais usada em vários tipos de empresa, enquanto temos a metodologia ágil muito usada na empresa de software, né, e se fala já também hoje em dia, né, muitos dos autores estão chamando de metodologia híbrida, que junta os dois. Então, acho que esse é o ponto. As empresas têm que migrar e usar suas ferramentas, essas ferramentas disponíveis no mercado, dentro da sua cultura, né? Dentro da cultura, visando o quê? Atender a estratégia, né? E isso passa a ser a nossa governança, né? Outro ponto também interessante é a questão do Manual do Oslo, né? O Manual de Oslo é uma literatura aí bem consagrada também, que fala sobre inovação, né? E tudo isso, como eu tenho repetido, tem que ser usado de forma conjunta, extraindo o melhor de cada um e aplicado na empresa de forma a conseguir, né, ter a melhor metodologia para aplicar junto à inovação e, consequentemente, o lançamento de produtos vencedores. Então, por exemplo, num processo no começo da inovação, eu posso usar metodologia ágil, mas depois que isso vira um projeto, possivelmente, se eu estiver falando de produto físico, eu não vou usar metodologia ágil de uma forma pura. Eu posso usar a metodologia StageGate junto com metodologia ágil, né, para garantir esse avanço do projeto dentro do necessário. Ao mesmo tempo, se eu estiver falando numa empresa de software, eu posso continuar a utilização de metodologia ágil até o final, né? Por exemplo, um Scrum. Então, essa é a importância da metodologia. Eu ter uma forma que seja conhecida por todos da empresa, todos que vão executar a inovação, todos que vão dar as ideias na inovação e todos que executarão essa inovação virando em projeto, depois virando um lançamento de produto ou de serviço, tem que estar dentro do âmago dessas pessoas esse método, para que todos entendam como isso acontece dentro da empresa. E deixar de pensar que a inovação é uma epifania, e sim um processo estruturado, com o objetivo de atender o cliente final da nossa empresa, com o objetivo de atender a estratégia da empresa. Perfeito? Então, essa é a grande importância da metodologia. Ela é a base para que tenhamos uma inovação consistente, para que tenhamos uma inovação não só momentânea, né, que isso se mantenha ao longo do tempo. E, além de se manter ao longo do tempo, e que a gente aproveite o potencial inovativo das pessoas dentro da empresa. Tá? Então, e falando dessa inovação e já trazendo o nosso famoso funil de inovação, então temos aqui essa parte que a gente chama de fuzzy front-end, que é as ideias, né? Então, onde que elas estão? Estão na cabeça das pessoas, estão né, nas situações do dia a dia, e muitas vezes elas não estão formadas, não tem um momento exato que eu vou ter aquela epifania. Então, o processo de geração de inovação, ele tem que conseguir extrair isso das pessoas, né? Uma forma que as pessoas consigam ou melhorar, corte essa parte, da forma que as pessoas consigam retirar a ideia da sua cabeça e transformar ela numa ideia que entra no funil. Então, o processo de inovação, ele tem que sempre buscar isso. Como eu consigo entrar essas ideias? Bom, existem várias formas de entrada de ideias. Por exemplo, tenho um programa de ideias que é o mais tradicional nas empresas, onde que eu chego para as pessoas e coloco lá na fábrica ou no escritório uma forma, né, um papelzinho, uma urna, que as pessoas vão dando as ideias. Isso pode ser feito por um totem, isso pode ser feito por um aplicativo no celular, enfim. Mas isso traz com que as pessoas comecem a participar
do processo de inovação, dando as suas ideias. Em geral, essas ideias, elas são ideias, não geram ideias disruptivas, são ideias incrementais. Mas elas são importantes para o crescimento da empresa também. Então, é importante que a gente também consiga resgatar essas ideias, consiga obter essas ideias das pessoas. Outras formas também que nós temos para captar essa ideia são trazer os problemas que a empresa está enfrentando para que as pessoas, né, para que os funcionários, os colaboradores, tragam as suas soluções. Então, isso pode ser através de um programa tipo Hackathon interno, onde as pessoas, né, são convidadas a resolver um problema. E que através dessa indicação as pessoas geram ideias, geram soluções na resolução do problema e com isso a empresa também ganha esse problema solucionado. Isso pode ser interno, como eu falei, ou pode ser também levado à sociedade. Então posso fazer um programa com o uso de startups, com o uso de inventores, com o uso da comunidade, para que essas pessoas também gerem visões, gerem ideias que possam solucionar o meu problema. Também, isso, né, podemos chamar então de Open Innovation, quando eu trago intervenientes da sociedade para nos ajudar dentro no meu dia a dia, dentro dos problemas que a empresa enfrenta. Também posso trabalhar com um processo de cocriação, onde eu trago clientes, fornecedores e universidades que me ajudem a também criar um produto, serviço, ou melhorar um produto, serviço de forma inovadora. Né? Cocriação exige, como o próprio nome da palavra diz, é uma criação em conjunto. Então, parte desse processo eu farei, parte do meu cliente, o meu fornecedor, a universidade que eu estou contratando fará. Então, isso, como vocês podem perceber, existe uma série de possibilidades e ferramentas que eu faço com que a ideia chegue até a entrada do funil. A partir daqui, essa ideia ela é tratada de uma mesma forma, ela é analisada de uma mesma forma. Existe aqui um primeiro momento em que nós podemos fazer um filtro estratégico, onde algumas ideias são eliminadas, e a ideia aqui é eliminar a ideia ruim ou a ideia repetida, né, e deixar passar somente as ideias boas que tenham aderência à estratégia da empresa. Chega no primeiro portão, temos a execução do comitê de inovação. Esse comitê, como já falei anteriormente, ele é baseado em mais de uma pessoa, em várias pessoas. Várias pessoas vão a julgar, verificar se essa ideia tem aderência aos critérios estipulados ou não. Uma vez que essa ideia esteja dentro dos critérios, ela é aprovada e vai para a próxima etapa, que é a oportunidade. Se a ideia for reprovada, essa ideia, essa a reprovação passa a ser comunicada para a pessoa que gerou a ideia. Né? Dentro da etapa de oportunidades, a empresa, né, o pessoal da inovação, quem vai cuidar desse processo, tem que se preocupar com o modelo de negócio. Então aqui nós temos que verificar se aquele negócio, se aquela oportunidade de produto, serviço ou de novo negócio gerado pela ideia ou pelo conjunto das ideias, ele gera um benefício para a empresa, ele gera um valor que a empresa vai se interessar. Então o grande objetivo aqui é o modelo de negócio. Se o modelo de negócio for bom, se gerar valor para a empresa, então, e o valor, como eu falei anteriormente, pode ser financeiro ou pode ser mercadológico, ele passa para a próxima fase, onde ele vira projeto. Então, dentro do projeto, eu vou utilizar as etapas de desenvolvimento normais, por exemplo, um produto seria mais um stage gate, né, metodologia PMBOK, em software seria mais um método ágil, por exemplo, um Scrum, até o momento que eu lanço. Né? Lancei o produto, né, ele passa a ser vendido no mercado, né? O serviço passa a ser executado no mercado, e após um bom tempo eu posso fazer auditoria para verificar se aquele meu momento lá que eu prometi para a empresa
um determinado valor, um determinado investimento, um determinado payback, um determinado ganho, se ele está sendo executado, né? Então, aqui é importante essa verificação em dois sentidos. Primeiro, se não está dando certo, por que não está dando certo? O que eu posso fazer para melhorar? Se está dando certo, né, ok, e que eu ainda posso pensar aqui que eu posso melhorar, se eu tenho como alavancar essas vendas. E o terceiro, se está dando muito certo, o que aconteceu que levou a dar muito certo. Então, tudo isso faz parte do aprendizado para que, na próxima ideia que entrar, a gente consiga executar essa ideia de uma forma mais assertiva, né, tendo uma menor diferença entre o que eu prometi e o que está sendo executado. Existem algumas ideias que chegam aqui nessa primeira etapa, né, de ideias, e elas não conseguem ser executadas porque elas não têm uma tecnologia que sustente a execução delas. Então, quando eu não tenho tecnologia ou não conheço a tecnologia, eu preciso fazer um assessment, né, em separado. Então, essa ideia sai do funil principal e entra no outro funil de prova de conceito, aonde teremos, então, a imersão da equipe, né, própria para isso, a entender se essa ideia pode ser executada com algum tipo de tecnologia. A partir do momento que eu tenho uma resposta negativa, eu digo não tem, essa ideia não existe tecnologia viável para a execução dela, ou se eu tenho uma tecnologia, ela volta aqui ao portão das ideias para ser analisada se ela é uma ideia boa ou não, né? Se ela for uma ideia boa, ela passa aqui para a oportunidade, sendo uma oportunidade boa, ela passa para projeto. Então, ela depois, né, desse momento, ela segue o mesmo caminho. Tudo isso, pessoal, todo esse funil, todo esse processo que nós conversamos aqui, ele sempre está baseado nesses três pilares da cultura, né? Precisa de uma cultura para dentro da empresa para conseguir executar esse processo de uma forma contínua e transparente. E eu tenho que ter estratégia. Sem estratégia, qualquer ideia pode ser uma ideia boa, né? Então tem que ter uma estratégia bem definida e divulgada para as pessoas. E tenho que ter um processo de governança, então, que garanta esse fluxo perene e transparente, né? Transparente, quando eu digo aqui, obviamente não estou querendo passar informação sigilosa para as pessoas, né, que não podem ter esse acesso, mas quando eu falo transparência é que as pessoas que dão as ideias, elas têm que saber onde a sua ideia está e qual o andamento. Ela não precisa entrar em detalhes do projeto, do faturamento, das tecnologias utilizadas, mas ela tem que saber, ó, minha ideia está lá no portão 2, está indo para o portão 3, que legal, então minha ideia foi boa, a empresa vai lançar o produto. Então isso é muito importante, porque isso motiva as pessoas a darem ideias. Isso é um dos principais fatores que motiva as pessoas a darem as suas ideias, porque elas conseguem ver a evolução da ideia e que aquilo que ela propôs está sendo bom para a empresa ou não foi bom por aquele motivo que foi comunicado. Muito bem, então aqui dentro da visão da estratégia, nós temos que pensar a estratégia como parte da inovação, porque a estratégia da empresa, ela é muito ampla, né? Ela é uma estratégia que possa definir vários parâmetros, vários pilares dentro da minha estratégia, e quando a gente olha na estratégia da empresa, nós temos que desdobrar ela, parte dela para a inovação. Então, quando a estratégia desdobra para a inovação, nós temos algumas possibilidades, que, por exemplo, a introdução de um novo bem, né? Então, vou introduzir um novo produto, um novo bem ou um novo serviço. Posso também introduzir um novo método de produção, vou mudar meu método produtivo. Posso também fazer isso de uma forma melhorada, ou posso fazer isso de uma forma disruptiva através de uma descoberta científica que inova totalmente aquele método. Também, dentro dessa visão, eu posso abrir um novo mercado. Então, a abertura de um novo mercado, ela pode ser um novo mercado novo, totalmente novo para todos, para todos os concorrentes, ou pode ser um novo mercado só para a minha empresa. Isso também é inovação. É uma inovação menor, mas é uma inovação. Se eu não atuo no mercado e passo a atuar, esse mercado, dentro do
base, dentro, né, do meu dia a dia, ele é novo. Então, isso é uma inovação dentro da minha empresa. Conquista de uma nova matéria-prima, uma nova fonte de matéria-prima, ou matéria-prima diferente, que possa reduzir custos, que possa melhorar a performance do meu produto, que possa melhorar o meu processo também. Isso é uma inovação, né, importante dentro dos meus processos, e isso também impacta na cadeia dos fornecedores, muitas vezes, né? E com isso, né, a gente consegue também perceber que muitas pessoas às vezes não pensam nessa questão, mas a forma que eu me organizo, a forma que eu faço a gestão, a organização da minha empresa, ela também pode ser inovadora, né? Então, eu faço, por exemplo, uma mudança na forma de gestão da minha empresa, reorganizo ela de uma forma diferente, eu também estou criando uma inovação organizacional, né? Uma inovação organizacional que vai remeter a uma melhoria, a uma redução de custo, a uma melhor agilidade dentro dos meus processos. Então, isso, desde que eu gere um ganho, né, dentro da minha organização ou ir para o meu cliente, a gente pode também perceber que é uma inovação importante, né? E a importância do resultado, né? Qual o resultado que eu vou obter com com essa minha inovação? E quando que eu vou investir? Então, essa junção do que eu preciso investir, não só em valores, mas também em esforço das pessoas, esforço dos membros da empresa, junto com aquilo que eu estou investindo, ela é importante. Por quê? Eu não vou investir 1 milhão e vou ter esse projeto pronto em 1 ano ou em 10 anos, é muito diferente. Então, eu tenho que entender esse conjunto de dados para que eu possa tomar a decisão assertiva dentro da estratégia da empresa, né? Então, se eu quero crescer nos próximos 2 anos dentro do mercado, eu possivelmente chegar a uma ideia que vai gerar um projeto que ele vai levar 5 anos para ser executado, que é uma nova tecnologia, possivelmente ele não fará parte da minha estratégia de curto prazo. Pode ser na estratégia de longo prazo, desde que a empresa realmente perceba que a quantidade investida gerará né, um retorno, um resultado que vai ser interessante para ela, né? Então, isso tudo é importante ter a clareza, né? Não tem certo ou errado. É muito difícil a gente dizer que está certo e que está errado sem conhecer né, cada empresa, sem conhecer cada mercado. Mas existe sim a necessidade de tomar decisão baseada em fato e dado, né? Por quê? Porque isso remete a gente ter uma decisão e a gente ter o aprendizado quando a decisão foi errada, né? Muito bem. A cultura de inovação, ela também é importante na empresa, né? E ela sempre tem que ser disseminada, né? Porque ela só será enraizada através da disseminação constante aos funcionários, aos colaboradores, né? Então, exige que a gente, no começo, quando vai se implementar ou vai mudar a parte da cultura, exige um treinamento forte desses colaboradores, né? Chega um momento que a cultura já está formada e, né, mesmo que entre um colaborador novo, claro que você vai ter que fazer um tipo de treinamento, mas ele acaba entrando na cultura meio que por osmose, né, pelos processos que já são executados e as pessoas naturalmente vão passando isso para eles. E a grande ponto na cultura é como a gente consegue aproveitar o potencial de inovação de todas as pessoas, né? Porque todas as pessoas têm ideias, todas as pessoas conseguem inovar, principalmente dentro dos processos, dentro das operações que ela executa, né? Por exemplo, quem vai ter a melhor ideia de melhorar a venda que um vendedor? Quem vai ter uma melhor ideia que melhorar um processo produtivo que um operador da máquina? Então, esse tipo de situação a gente muitas vezes não aproveita nas empresas. Então, é isso que nós temos que começar. E as empresas que aproveitam têm bastante sucesso, né? Porque eles conseguem melhorar a sua empresa de forma incremental, né? Como falei, geralmente essas ideias não são disruptivas, são incrementais, mas elas são importantes, né? Na redução de custos, na melhoria dos processos e tudo mais. Então, a pergunta aqui é como que a gente consegue gerar essas ideias e transformar essas ideias em oportunidades e para a gente conseguir ter produtos, processos inovadores. Então, essa a grande ponto em questão também, né? Não só isso, mas também isso, né?
Isso ele pode ser utilizado, né, para melhorar a questão da governança. Então, como eu gero as ideias, como eu comunico as ideias, como uso esse potencial, ele parte também do tipo de governança, né? Então, a governança ela é muito importante dentro do processo de inovação. Processo de inovação e governança caminham juntos. E o primeiro ponto aqui que eu quero falar para vocês é o Accountability Framework, que é um processo decisório. Como funciona o processo decisório dentro da empresa? Normalmente, a empresa tem um processo decisório que muitas vezes demora muito. E aqui, o que a gente entende como uma boa prática na atualidade é deixar que o processo seja, né, processo dentro dos projetos, as decisões dentro dos projetos, esteja executada pelo líder do projeto e sua equipe. Isso é muito importante para dar agilidade. Mas, ao mesmo tempo que isso é importante, eu tenho que garantir que a informação da estratégia, os objetivos da empresa esteja bem articulado e bem conhecido dentro dessa equipe. Senão a equipe vai tomar a decisão errada. Então, com isso, eu ganho agilidade. Eu não preciso levar toda a informação, toda a decisão para um gerente, para um diretor que tem muitas vezes a agenda mais complexa, mais difícil de tomar. Mas, claro que existem alguns momentos que eu vou levar as decisões mais importantes, que envolve, por exemplo, investimentos, que envolve alguma necessidade maior de conversas e de visões, né, do negócio, aí eu tenho que levar para essa esfera acima. Mas isso seria feito em momentos bem pontuais. Né? Então, isso garante que o meu processo de desenvolvimento da ideia até o lançamento do projeto seja mais ágil. Isso, então, é importante dentro da governança, assim como a gestão da tecnologia que a empresa tem, a gestão da própria inovação, do portfólio de projetos, de produtos também, e ela seja executada de uma forma né, de uma forma que seja transparente e que tenha um método claro para todos, né? Porque isso garante que todo mundo entenda aonde está o projeto, o que vai acontecer agora, qual é o próximo passo, quanto tempo vai levar. Então, isso garante com que a estratégia, né, que nós falamos lá no começo, dentro da cultura da empresa e da governança, elas caminhem de uma forma transparente e junta. Então, isso é muito importante, que garante com que os nossos objetivos sejam atingidos. Então, se eu tenho um projeto, ele vai ficar pronto em um ano, eu tenho que entender lá no meu objetivo, lá na minha estratégia, que aquele produto, aquele serviço vai estar disponível só naquele ano e eu posso contar com aquele faturamento naquele ano. Então, isso é fundamental para todas as engrenagens dentro do processo andarem juntas e com um caminho comum. Políticas de investimento e política de recursos humanos, elas são extremamente importantes, né? Dentro um processo de inovação, dentro de um processo de desenvolvimento de produto e serviço, porque elas garantem a execução. Então, não adianta eu ter 40, 50 ideias que vão se transformar em 20 projetos inovadores se eu não tenho condição de investir nos 20, se eu não tenho condição não tenho pessoas necessárias, né, ou com conhecimento necessário para executar esses projetos. Então, aqui eu começo a ter uma necessidade de buscar mais investimento, buscar mais pessoas ou priorizar esses projetos, né, de forma que eu, com o investimento que eu tenha, com as pessoas que eu tenho, eu consigo executar, né? E aí entra também a meta de desempenho. Então, se eu tenho um projeto com alto investimento, com alto grau de dificuldade técnica, como eu vou comparar ele com um projeto com baixo investimento e com baixa complexidade técnica, né? Então, aí eu tenho que ter as metas de desempenho, tanto para o processo decisório, tanto depois no processo de avaliação se o projeto lá, lembra que eu falei para vocês do Portão 4? Também lá eu tenho que ter essas metas de desempenho para entender se o meu projeto atendeu ou não o que foi prometido, o que a empresa necessitava, né? Com isso, eu também consigo aprender, né? Porque se eu não atendi aquele objetivo,
foi uma falha do projeto. Então, posso identificar essa falha, identificar o que aconteceu e como eu posso melhorar isso no próximo projeto. Então, isso é o aprendizado com a falha, que é muito importante. Muitas empresas não usam isso como um aprendizado, usam como uma maneira punitiva, mas claro que isso não é a melhor maneira. A melhor maneira é a gente aprender com a falha, para que a falha não se repita, né? Novas falhas ocorrerão, mas aquela que a gente já aprendeu, a gente consegue eliminar e não se repetir. Com isso, eu tenho, para conseguir aprender, eu tenho que ter uma gestão muito boa do documento, dos documentos do projeto e do histórico do projeto, para que eu consiga resgatar essas informações de forma a conseguir estudar o que aconteceu de errado. Muitas vezes a gente se depara com as empresas que perdem arquivos, perdem o Excel, perdem o PowerPoint, perdem e ficam sem ter aquele histórico, né, do que aconteceu no projeto. Então, isso é uma perda significativa, porque eu não consigo resgatar e entender como ocorreu esse projeto, né? Só depois eu digo, puxa, não está dando certo, mas por quê? Foi porque eu pensei errado, foi porque o mercado mudou, foi porque eu entreguei um produto que não era adequado, né? Então, isso é muito importante, porque a partir do momento que eu tenho isso, essa visão, essa condição do entendimento, eu consigo fazer uma integração adequada com os processos corporativos e também gerar o feedback para a estratégia, né? A estratégia, ela não pode ser uma coisa única, uma coisa anual, né? Eu tenho que sempre estar revendo a minha estratégia. Por quê? Porque o mercado muda. Hoje, a situação econômica mundial e nacional e regional é uma. Talvez daqui a 6 meses nós vamos ter uma mudança por qualquer motivo, pela China, pelos Estados Unidos, enfim, pelo processo eleitoral que nós vamos ter no ano que vem. Assim como o mercado ele está reagindo de uma forma hoje, de repente entra um novo concorrente que faz com que o mercado mude. Então isso tudo nos obriga a revisar a estratégia constantemente, né? E com essa gestão integrada aos processos corporativos, na gestão da inovação, eu também consigo aportar mais feedbacks à estratégia, né? E, eventualmente, eu posso revisar essa estratégia e propor novas situações à estratégia, né? Aí temos um ponto aqui que sempre nos perguntam, como escolher a ferramenta certa? Então, a ferramenta mais adequada à empresa, ela tem que atender aqueles requisitos que nós já conversamos, né? Ela tem que ser uma ferramenta que proporcione as diversas entradas, seja desde a inovação incremental lá dos funcionários, né, dos colaboradores que vão dando as ideias, seja a Open Innovation, seja uma cocriação, né, seja um hackathon. Então, ela tem que estar não que a empresa vai usar isso, mas elas têm que ter possibilidade, porque o processo de inovação numa empresa ele vai amadurecendo e vai evoluindo, né? Então, hoje, os problemas que eu resolvo de forma interna, talvez daqui a 3, 4 anos vou precisar de apoio externo para resolver. Então, a ferramenta ela tem que estar possibilitando essas entradas e fazer a tratativa das entradas de uma forma consistente e sempre dando feedback para as pessoas, né? Mantendo aquele histórico, como eu falei, que seja possível eu resgatar e entender o que aconteceu e fazer sempre aquele cheque. Ó, aconteceu isso por causa disso, então a gente falhou aqui, nosso aprendizado agora no próximo projeto é não fazer assim, fazer diferente, né? A metodologia ela tem que estar incorporada na ferramenta, ou seja, eu não posso ter uma metodologia à parte da ferramenta. A ferramenta ela tem que guiar as pessoas dentro da metodologia, para evitar, né, os erros e fomentar essa cultura de inovação, porque ela passa a ser um guia, né, da cultura de inovação. Ela tem que ser fácil de implementar, né, ela é uma ferramenta que não pode demorar 1 ano para ser implementada, né, ela tem que ser muito rápida de ser implementada e tem que ser fácil de usar, com acesso ao treinamento. Então, as pessoas que vão utilizar, elas têm que ter um treinamento, que pode ser online, pode ser no YouTube. Hoje existe uma série de formas de treinar as pessoas, mas eu preciso treinar. Isso faz parte também do aculturamento das pessoas, né? E, além disso, eu tenho que ter o entendimento dos diretores e dos gerentes, de todo mundo que participa do processo decisório, para que entenda que a ferramenta é de o que ela entrega, né? Então,
A importância dessa visão é porque eles passam a apoiar o processo de inovação, né? E a ferramenta é um meio condutor, a formação da cultura. Mas se a diretoria não está engajada, né, se os gestores não estão engajados, isso vai ser muito mais difícil. A inovação, ela tem que ser top-down, não tem outra forma, né? A inovação, ela ocorre top-down, quer dizer, até tem outra forma, mas ela é muito mais demorada, muito mais difícil, né? Se ela for top-down, ela vai ser mais rápida e vai chegar aos objetivos da empresa de uma forma muito mais consistente, né? Só que, além de tudo isso, nós temos que garantir também a informação, a segurança dessa informação. Por quê? Porque nós temos, dentro desses processos de inovação, uma série de visões estratégicas, valores, investimento, faturamento. Então, essa informação ela tem que estar segura, ela tem que ter uma segurança muito grande, né? Porque aí está toda a estratégia de inovação da nossa empresa. Então, isso é o que a ferramenta tem que obter. E, vendo isso, nós temos aqui o CEGD, que é uma ferramenta que nós estamos desenvolvendo de gestão de inovação, né? Onde ela atende todos os requisitos que nós colocamos para vocês anteriormente, né? Aqui algumas telas, né? Poucas telas do nosso processo, onde a ferramenta, então, ela integra aquele processo que eu falei para vocês, né? Falei rapidamente, né? Aqui, com mais detalhes, depois poderemos mostrar para vocês, mas todo o processo está integrado dentro desde a entrada da ideia, passando por todos os processos decisórios até o lançamento do seu produto ou serviço. Aqui um exemplo de gestão, né? Que nós falamos da questão de ter a gestão à vista, a gestão ágil. Então, é um painel onde nós podemos mostrar todos os indicadores das ideias até o lançamento do projeto de uma forma rápida e concisa, dando o feedback, então, para a nossa estratégia. Estamos lançando produtos e serviços na quantidade necessária, gerando o faturamento necessário, né, para que a empresa cresça como foi planejado? Essa tela ajuda a gente a responder essa pergunta. E com isso, agradeço o tempo de vocês, olhando nossa palestra aqui. Estamos aí abertos, então, para as próximas perguntas que vocês tenham aí, que a gente vai responder nesse próximo momento aí. Grande abraço, até mais. Obrigado, Ângelo, pela apresentação. E, em nome da Soft Expert, agradeço a presença de todos que participaram deste evento. Se você ficou com dúvidas sobre este tema, entre em contato através do e-mail do apresentador. Visite o nosso site em www.softexpert.com.br e tenha acesso a outros webinars, e-books e white papers sobre este assunto. Conheça também as soluções da Soft Expert para a excelência na gestão, aprimoramento de processos de negócio, conformidade regulamentar e governança corporativa. Obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade.